A partir de agora, você tem um encontro marcado com o Coronel Hélio Oliveira no programa Em Pauta. Olá a todos vocês que nos assistem do PRTB. Estou aqui com meu amigo Coronel Dantas, secretário-geral do partido, e viemos hoje para bater um papo com você. Vamos tomar um cafezinho, Dantas? Oh, maravilha! Bater um papo com vocês, o que chamamos a fase de profissionalização do partido, né? E essa etapa de profissionalização, Dantas, eu estou vendo que é muito importante, porque ela acaba nos trazendo também mais segurança, tanto para que a gente possa avançar, como também ter uma eleição de uma forma mais tranquila, ordenada e também mais organizada. E eu queria escutar a tua opinião sobre isso. Olha, inicialmente eu quero saudar todos os componentes do PRTB estadual, aí os diretórios municipais que estão nessa nova filosofia política, participando dessa nova estrutura política do estado do Rio Grande do Norte. E eu quero, Hélio, agradecer pelo convite, viu? E participar desse grupo de pessoas que querem mudar o Rio Grande do Norte, né? Nós temos o presidente, que é a nossa referência, que ele nos dá o tripé, que é Deus, a família e a pátria. E sustentado nesse tripé, nós estamos aqui para formar essas pessoas com essa nova mentalidade. Não uma mentalidade de politicamente correto, mas de uma política social para todas as pessoas. E muito obrigado, estamos juntos aqui para participar desse cafezinho e falar para os nossos eleitores, para os nossos os filiados aqui do partido do PRTB. Okay. Gente, essa etapa da profissionalização, e o Coronel Dantas está conosco aqui, passa obrigatoriamente para vocês entenderem o seguinte: a passagem de bastão para o Coronel Dantas, a partir de agora, levar a informação para todos os senhores e concentrar as demandas. Até porque todos os senhores sabem da minha pré-candidatura também à Prefeitura de Natal, o que tem tomado muito meu tempo. E eu não vou deixar de falar com os senhores de maneira nenhuma, mas eu também, assim como os senhores, estou em pré-campanha e preciso mostrar o meu trabalho para a sociedade. Mas é baseado nessa preocupação com os senhores dos diretórios mais distantes e mais próximos, que são os verdadeiros guerreiros, que nós resolvemos, pautado no nosso estatuto, onde fala do perfil do candidato, onde fala as bandeiras defendidas, onde fala das regras, das normas, das pré-convenções, das convenções e do pós-convenção também e da pós-eleição. Então, baseado nisso, que nós trouxemos para os senhores a profissionalização do partido. E nós convidamos uma pessoa muito especial para falar sobre a parte administrativa do partido, que é uma profissional ligada com conhecimento em partidos políticos e eleições. Então a Maria Fernanda vai entrar agora com os senhores e vai apresentar para os senhores nesse vídeo que ela vai passar as informações necessárias, fundamentais, para que vocês possam diminuir o tempo de vocês quando forem praticar as convenções partidárias. Maria Fernanda, por favor. Olá, eu sou Maria Fernanda Alves, sou analista administrativa e no momento presto consultoria a alguns partidos que me procuram a respeito das normas eleitorais partidárias. O Coronel Hélio, presidente estadual do PRTB-RN, me convidou para dar orientações sobre as convenções que estão previstas para o dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Durante essas convenções, existem pontos específicos que não podem ser deixados de lado. Esses pontos específicos são orientados pelas normas eleitorais, especialmente as que foram promulgadas pelo TSE em dezembro de 2019 e também o estatuto interno do partido. Cada partido prega em seu estatuto o que deve ser colocado e o que não pode ser feito
nas convenções partidárias para a escolha de candidatos nas eleições. Então, as convenções, na realidade eleitoral, na realidade da nossa sociedade atual, precisarão ser feitas de maneira mais segura, para que nós não coloquemos em risco as pessoas que estão construindo essa direção partidária, essa composição eleitoral nos partidos. O PRTB tem um estatuto muito rígido e claro em relação às convenções partidárias. Então, ele dá orientações desde as prévias das convenções, como também para o registro dos candidatos, que é o evento principal pós-convenção partidária. A primeira coisa que o Estatuto do PRTB Nacional pede, exige e lembra às pessoas que têm intenção de ser candidatos é que eles estejam atentos às suas filiações. Então, para você ser candidato, você precisa, de acordo com a legislação atual do TSE, estar afiliado ao partido em no mínimo 6 meses antes do dia da eleição. Então, o prazo para essa filiação antes era o dia 4 de abril. Com o novo calendário eleitoral, esse prazo passou a ser 15 de maio. Porém, o TSE rodou a lista oficial, a oficialização da lista de filiados dos partidos no dia 15 de abril. Portanto, o PRTB-RN orienta você que pretende ser candidato no seu município a verificar o seu nome na lista oficial, ver se está regular e se está na data propícia para fazer parte da eleição 2020, que se dará no dia 15 de novembro desse ano. Além das filiações, vale a pena lembrar também que o Estatuto exige que cada membro do diretório que pretende ser candidato, que participará das convenções e pretende ser votado para ser candidato pelo PRTB, precisa residir no município ao qual ele quer se candidatar, por no mínimo 6 meses antes do dia da eleição. Então, parece um assunto batido, uma informação que é óbvia, mas infelizmente a gente acaba aqui se descuidando do nosso título eleitoral. O brasileiro tem a cultura de só lembrar do título no ano de eleição. Então, preste atenção se o seu endereço está de acordo com o município ao qual você quer se candidatar. Preste atenção se o seu título de eleitor está regular, você tem quitação eleitoral, porque você só poderá ser candidato pelo PRTB-RN se o seu título de eleitor estiver ok. Dentre as muitas prévias que o PRTB-RN dá sobre as convenções partidárias, ele fala sobre a comunicação verbal, escrita, eletrônica, que sempre vai ter que ter seu registro. Ou seja, durante a convenção, tudo que for colocado pelo presidente, tudo que for colocado pelo secretário, que é quem vai regir a convenção, quem vai registrar aquele momento, tem que ter registro jurídico, com ata, DRAPS, tem que ter registro de mídia, vídeos, fotos, gravações, ser transmitido ao vivo, que no caso será a nossa realidade desse ano. Então, todos os métodos de registro que vocês puderem antecipar, para que quando a convenção for acontecer, vocês já estejam prontos para isso, é a orientação do partido, do PRTB-RN, do Estatuto, que vocês tenham esses registros. Por que tanta importância em registrar o ato da convenção, se é um movimento interno, se é algo feito para a segurança interna? Justamente porque, em período de eleição, a oposição ou as pessoas que vão contra as ideias daquele partido, elas podem usar da informação de que não houve uma convenção válida. Então, você vai ter que provar que aquela convenção aconteceu, que ela aconteceu dentro das normas eleitorais e dentro do que exige o Estatuto, e essa prova só vai poder ser feita com registros de mídia e registros jurídicos. A construção da ata durante a convenção, ela é dada pelo modelo do nacional. Então, o Diretório Nacional do PRTB vai disponibilizar um modelo de ata para que cada município realize a sua convenção. Tudo que tem na ata, naquele modelo de ata, tem que acontecer durante o evento. O Nacional disponibiliza justamente a ata e o manual de convenções antecipadamente para que se haja uma programação de acordo com o que está escrito na ata. Então, isso é uma orientação prévia, porque o documento que você vai precisar usar durante a convenção
não é para ser anexado, usado apenas no ato da convenção. Então, com antecedência, de 10 a 15 dias anterior ao dia da convenção agendado, pegue a documentação que foi entregue pelo Nacional, que foi entregue pelo Diretório Estadual e analise o que vai precisar ser feito, quais ferramentas precisarão ter em mãos durante a convenção, quais as pessoas são obrigadas a estar presentes, quais as pessoas têm poder de voto, para que no ato da convenção não tenha necessidade de recorrer ao improviso. Até porque, se a convenção for realizada de maneira virtual, vai ser uma dificuldade muito grande conseguir atender uma demanda de última hora. Então, toda a preparação para o evento, convenção partidária, é válida, é um método de segurança. Outra prévia que é dada pelo Estatuto do PRTB para a realização das convenções partidárias é a confirmação da presença de todos os membros do diretório. Então, o membro que faz parte do diretório precisa estar afiliado há pelo menos, no mínimo, 6 meses. Os diretórios que foram criados em abril estão válidos, porque se construiu o diretório, os membros estão nele há 6 meses até o dia da eleição. Então, todos os membros do diretório têm que estar presentes na convenção e todos e apenas eles têm o poder de voto na escolha de candidato. Na maioria dos partidos, as convenções contêm apenas uma chapa. Então, ela só vai ter aquele diretório ali presente e eles vão apresentar quem são os seus candidatos e vão se sortear os números dos candidatos. Caso haja que no seu município a realidade seja de que há mais de uma chapa, é preciso abrir votação entre as 2 chapas para a escolha dos candidatos. O modelo de cédula para essa votação, que é nominal e no papel, ela vai ser disponibilizada pelo Diretório Estadual e vai ser encaminhada para os municipais, junto com a ata e os demais documentos para a realização da convenção, certo? Agendamento prévio. Para realizar a sua convenção no PRTB-RN, você vai precisar agendar a sua convenção. Por que a gente vai precisar fazer agendamento de um evento que é de nossa governabilidade? Porque, diante da realidade atual, do cenário político atual, nós precisamos ter uma pessoa do estadual presente na sua convenção, para garantir que você terá uma convenção bem realizada. Essa pessoa vai dispor das informações que você precisar para a realização desse evento, e esse agendamento vai garantir que nós, aqui do estado do Rio Grande do Norte, assim como as pessoas do seu município, os eleitores do seu município, possam assistir e participar dessa convenção também. Então, esse agendamento vai ser feito com a pessoa de Edgar e Peterson, são representantes estaduais do PRTB, e junto com a ata e os outros documentos que nós vamos disponibilizar para a convenção, vai o contato dos dois para que seja feito de maneira prévia. Quem participa da convenção? Como eu coloquei anteriormente, participa da convenção quem é membro filiado do PRTB municipal ou estadual, e ele tem que assinar a lista de presença da sua participação nessa convenção. Se a sua convenção for feita de maneira virtual, você precisa fazer uma chamada durante o evento. Então, ao iniciar o ato da convenção, é preciso ser feita uma chamada formal, nome por nome dos membros e dos filiados presentes na convenção. Vereadores, deputados, qualquer membro com cargo eleito, representante legal, ele precisa estar presente, precisa ter a sua presença registrada e ele tem poder de voto cumulativo. Segundo o Estatuto, caso haja empate na escolha de um candidato entre uma votação entre 2 chapas, o vereador ou deputado, que é daquele partido e tem mandato vigente, o voto dele vale por 2. Então, ele tem o poder de decisão dessa situação. Nos documentos que nós vamos enviar, também vai o Estatuto, e para quem quiser se aprofundar nas convenções, a partir do artigo 38, tem disponibilizando todas as regras de votação para a escolha de candidato durante a convenção. Publicação de edital.
A publicação do edital para a convenção é exigida pelo Estatuto com prévia de 5 dias antes da convenção partidária. Então, se você agendou a sua convenção para o dia 31 de agosto, então até o dia 25, 26 do mês de julho, você precisa publicar em prédios públicos, em rede social, mídia, um edital convocando os eleitores e filiados do seu município a participarem dessa convenção e informando a pauta do que vai acontecer nessa reunião. Dizer que a convenção vai ser realizada para a escolha de candidatos para a participação do pleito de 2020 no município equivalente ao qual você está realizando a convenção. Então, esse edital também vai ser enviado pelo estadual, modelo para que seja preenchido. Os municípios que precisam realizar a sua convenção e que tem mais de 200 mil habitantes, eles precisam ter a autorização do Nacional, a autorização direta do Nacional, do PRTB, para realizar essa convenção. Essa autorização não pode ser apenas verbal, eles precisam ter essa autorização registrada por e-mail. Então, se você faz parte de um município que tem mais de 200 mil habitantes e pretende realizar a convenção partidária para a escolha de candidatos, antecipe-se e peça autorização ao nacional e ao estadual para a realização da sua convenção partidária de maneira formal. Se você tem menos de 200 mil habitantes e também pretende realizar essa convenção, você precisa da autorização do presidente estadual. Essa pode ser dada de maneira verbal registrada, através de redes sociais, e também por maneiras eletrônicas mais formais, como e-mail ou fax. Então, essas autorizações, independente da sua realidade municipal, se você pretende fazer a sua convenção no início ou no fim do prazo, elas precisam ser registradas. Elas precisam ter autorização do nacional e do estadual, segundo a exigência estatutária do PRTB. Para a realização e formalização destas convenções, vocês precisam ter a lista de presença física e virtual. Caso o evento venha a ser apenas virtual, aconselho a criar uma lista de chamada formal por e-mail e ser enviada para que as pessoas respondam o e-mail e esses e-mails sejam arquivados. De qualquer maneira, na ata que será construída no ato convencional, precisa-se ter a lista de presença assinada. Então, se 60 pessoas participaram da sua convenção municipal e os candidatos foram escolhidos por votação por apenas 20 pessoas, esse candidato não é elegível, porque mais de 50% dos presentes tem que estar a favor da candidatura dele. Caso o seu diretório seja composto apenas por 5 membros, então esses 5 membros é quem tem poder de escolha desse candidato. Então os 5 têm que votar para que aquele candidato seja eleito. Caso haja 2 chapas, cada uma com 5 pessoas, e haja um empate, como já foi colocado, a pessoa com mandato eletivo tem voto cumulativo. Caso não tenha presente algo com mandato eletivo, é preciso ser feita uma nova votação e o presidente tem um voto cumulativo. A lista de presença tem que estar anexada à ata, precisa ser enviada para o diretório estadual e a sua convenção só será validada após ordem expressa do diretório estadual, na presença do coronel Hélio. Então, ele vai analisar ata por ata, depois das convenções, e vai opinar pela sua validade ou não. Uma vez validada, dá-se início ao processo de registro de candidatura dos membros escolhidos durante a convenção. Para a convenção partidária acontecer de maneira qualitativa, existem plataformas que serão orientadas pelo PRTB-RN. Então, não haverá uma plataforma fixa. Eles não vão dizer essa ferramenta tem que ser usada para ser feita a convenção, porém eles vão orientar quais os programas e aplicativos de maior eficiência e qualidade que vocês podem estar usando para a realização dessas convenções. A presença do membro estadual na sua convenção
garantirá que esses vínculos sejam passíveis de registros formais. Então, não se programe para uma convenção apenas gravada no YouTube e colocada nas redes sociais e divulgada. Então, essa convenção tem que acontecer de maneira ao vivo, com a presença de um membro estadual, e as pessoas que irão falar durante essa convenção, que irão ter voz, elas precisarão ter atenção às regras que serão enviadas com antecedência para a realização da convenção. Não só as regras eleitorais, não só as regras estatutárias, mas também as regras para uma boa gravação de vídeo, para uma boa realização dessa convenção virtual acontecer. Nós dependemos de regras criadas pelos membros responsáveis, no caso Peterson e Edgar, e essas regras precisarão ser cumpridas durante a votação, para que também o presidente estadual tenha algo de qualidade para ser analisado. No mais, as convenções partidárias exigem realmente muita atenção. Qualquer pessoa que tenha posse de argumentos ou provas de que ela não foi feita de acordo com as normas eleitorais ou com o estatuto, ela pode alegar inviabilidade dessa convenção. Então, toda essa orientação que é dada pelo PRTB estadual, ela é válida, ela é necessária. E, como profissional da área, eu parabenizo o presidente estadual por tomar essa iniciativa de orientação prévia aos seus municipais, garantindo a eles uma eleição segura, uma convenção não vazia, mas, pelo contrário, com a participação ativa de um presidente estadual que orienta e quer de seus membros municipais uma participação real de acordo com a ideia que o partido lança para as novas propostas para a nossa sociedade. Muito obrigada. Bom, Dantas, o que você achou aí da Maria Fernanda no vídeo dela? Olha, muito autoexplicativo. Maria Fernanda tem uma experiência muito grande na área e aproveitamos aqui para chamar todos os diretórios municipais que assistam esses vídeos que nós iremos expor e tire suas dúvidas conosco, entre em contato através do WhatsApp ou ligue para o PRTB para que nós possamos dirimir as suas dúvidas e termos uma convenção em cada município tranquila, dentro da eficiência e eficácia. Muito bom. Pessoal, nós vamos agora convidar uma próxima pessoa para vir aqui falar para vocês da parte contábil que vocês vão precisar para poder também vencer uma campanha eleitoral. É um nome chiquérrimo, viu, gente? Eu vou chamar aqui a Mariana Baracho, que é uma especialista na área contábil partidária. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Mariana Baracho, advogada e responsável juntamente com toda uma equipe de contadores pelas atividades contábeis do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Estou aqui para elencar e esclarecer as principais informações a respeito da resolução número 23.607/2019, que dispõe principalmente sobre as prestações de contas das eleições de 2020. Então, hoje eu vou dizer para vocês os principais pontos importantes para que os senhores tenham atenção a respeito das prestações de contas eleitorais. Quanto à arrecadação, atenção quanto aos pré-requisitos para a arrecadação dos recursos. Todo recurso financeiro arrecadado deve transitar por uma conta bancária específica. E para abrir essa conta bancária, é necessário que emita-se o CNPJ do candidato, que será requerido no momento do seu registro de candidatura. Caso não seja observado esse ponto específico, pode acarretar na desaprovação das contas do candidato e configuram como recurso de origem não identificado. Outro ponto muito importante a respeito da arrecadação dos recursos da campanha eleitoral é o momento da pré-campanha, que é o momento que nós estamos. Pode haver arrecadação de recursos durante esse período? A resposta é sim, mediante o financiamento coletivo, ou comumente a gente fala vaquinha virtual, desde o dia 15 de maio, pode haver arrecadação nessa modalidade. Porém, eu gostaria de esclarecer duas observações a respeito desse quesito. O uso desses recursos nas respectivas campanhas, eles só serão liberados após o registro da candidatura, porque aí vai ter a obtenção do CNPJ e a abertura da conta bancária. E o limite máximo para doação é de R$ 1.064,09.
qualquer valor que exceda esse limite não pode ser feito através da vaquinha virtual, deve ser feito através de transferência bancária, uma TED. Quanto às contas bancárias, o candidato ele pode abrir até 3 contas bancárias, sendo a primeira delas a mais importante e de abertura obrigatória, que são as doações para a campanha. Essa é uma conta que deve ser aberta porque é onde o candidato vai receber as verbas privadas. Por exemplo, doações de pessoas físicas, recursos do próprio candidato, as doações que vão vir mediante a vaquinha virtual, financiamento coletivo, doações de candidatos e ou partidos e eventos de arrecadação. Outras 2 contas de grande importância também, se for haver repasse de recurso público, é a conta chamada FEFEC, que é Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que ela só vai ser aberta se realmente o candidato for receber fundo mediante ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e a de fundo partidário, que é também outra conta bancária que só vai ser aberta se o partido disponibilizar recursos mediante o fundo partidário. Então é importante observar que as 2 últimas contas bancárias elas só devem ser abertas se o candidato for utilizar verbas públicas. Algumas observações a respeito das contas bancárias. Os candidatos a vice e suplente, eles não são obrigados a abrir conta bancária, não pagam pela abertura da conta, mas existem tarifas de serviço que irão e deverão ser cobradas pelo banco, e a conta doações para a campanha do candidato ela é encerrada no final da eleição. 2 pontos importantes a respeito das doações. Pessoas jurídicas não podem fazer doação e não podem misturar recursos entre contas bancárias distintas. Quanto ao ponto da doação igual ou superior a R$ 1.064,10, todo recurso privado usado na campanha ele deve ter sua fonte de origem identificada com o CPF do doador. Por isso essa exigência. O doador deve cuidar para não extrapolar 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior da eleição, ou seja, 10% dos rendimentos que foram declarados no seu imposto de renda no ano anterior à eleição. As doações acima de R$ 1.064,10 devem transitar pelo banco, pela transferência bancária, entre as contas do doador e do beneficiário, que será o candidato, e deve ser emitido ou pode ser emitido um cheque cruzado nominal. Dessa forma, vocês devem observar que as doações sucessivas, ou seja, são 2, 3, 4 doações durante o mesmo dia pelo mesmo doador, está proibido. Não pode cada doação ultrapassar R$ 1.064,10, pois isso vai caracterizar uma irregularidade. Quanto aos recursos do próprio candidato, o candidato ele poderá usar recursos próprios na sua campanha, até 10% do limite para gastos no cargo em que concorrer. Por exemplo, um cargo de vereador em que o limite de gasto seja R$ 12.000. Quanto que o candidato poderá gastar do seu próprio recurso? Até R$ 1.200, que são 10% do teto do limite de gastos para o cargo de vereador. Outro ponto importante a respeito da arrecadação são os eventos arrecadatórios. Os valores arrecadados, eles constituem uma doação e devem observar todas as outras regras, as quais eu já havia falado sobre recebimento de doação. O limite por doador deve ser de R$ 1.064,09 e a doação não deve ultrapassar 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano anterior à eleição. Lembrando que, mesmo nesses eventos arrecadatórios, não pode haver doações em dinheiro, em espécie, a chamada caixinha. Doação a partir de R$ 1.064,10 é feita por uma TED, ou cheque cruzado nominal, direto na conta bancária do candidato. Doação igual ou abaixo de R$ 1.064,09, esse aceita o depósito em espécie realizado pelo próprio doador na conta do candidato. Ponto importante também são as fontes vedadas de arrecadação. Quais são as fontes ou recursos vedados pela legislação para arrecadação de recursos? Pessoas jurídicas, as quais eu já tinha falado, e os recursos provenientes de origem estrangeira. Atenção, a nacionalidade do doador pode ser estrangeira. O que não pode ser estrangeiro é a origem do recurso. Outro ponto importante é que a pessoa física permissionária de serviço público é também vedada, não pode haver arrecadação de recurso da pessoa física que é permissionária de serviço público, mas a vedação não alcança o próprio candidato que seja permissionário público. Esse sim pode utilizar de recurso próprio na sua campanha.
O recurso oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada a sua utilização, e na impossibilidade da gente identificar o doador, o recurso ele deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Data limite para arrecadação. Até quando o candidato pode receber recurso? Partidos e candidatos podem arrecadar até o dia da eleição, 15 de novembro de 2020. E se houver pagamentos posteriores, até o prazo de entrega das prestações de contas, que será 15 de dezembro de 2020. Um outro assunto que eu separei para a gente conversar um pouco foi sobre os gastos na campanha. O TSE tem até 31 de agosto para divulgar limites de gastos para candidatos a prefeito e vereador. Então a gente tem até 31 de agosto essa data para a gente saber qual o limite de recursos que o candidato poderá gastar em sua campanha eleitoral. Os gastos, importante observar, eles se efetivam não no seu pagamento, mas na sua contratação. Por que eu digo isso? Porque nós que estamos em época de pré-campanha, a gente já pode fazer contratação, mas não pode fazer o efetivo gasto desse recurso. Por exemplo, é possível contratação de gastos para instalação física de comitê, de campanha e criação de página na internet. Só que o desembolso financeiro referente a essa contratação só pode existir após a abertura da conta bancária. Quanto aos gastos advocatícios de contabilidade, eles não entram naquele cálculo do limite de gastos. A gente ainda não tem um limite de gastos, tanto para a campanha de prefeito e vereador. Mas caso saia, por exemplo, um candidato a vereador que só possa gastar até R$12 mil, se por um acaso na prestação de contas dele, ele prestar um valor de R$15 mil, a gente teria que observar se foi efetivado o gasto com contador e advogado referente a esses R$3 mil, que já, apesar de extrapolarem os R$12 mil, mas não entram no limite de gastos que ele poderia utilizar. Pessoas físicas podem pagar os honorários de advogado e contador e não constituir doação eleitoral de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Outro ponto importante referente aos gastos na campanha são as formas de pagamento das despesas de campanha, que são 4. Cheque nominal cruzado, é uma modalidade nova agora, cheque nominal cruzado. Antes não era necessário ser cruzado. Transferência bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário. Débito em conta e também uma nova opção é o cartão de débito da conta bancária. Comprovação dos gastos. Como é que a gente pode fazer uma comprovação efetiva dos gastos? Um documento fiscal idôneo e a comprovação de que o pagamento teve como destinatário o fornecedor da nota fiscal ou do prestador de serviço. Isso vai ser checado no extrato bancário através de nome, CPF ou CNPJ do contratante, inclusive com o registro da conta bancária de destino. Bom, pessoal, essas foram as principais informações que eu separei para esse primeiro momento e aguardo vocês em um próximo momento para sanar as possíveis dúvidas que os senhores possam vir a ter. Um grande abraço a todos. Quando um ronco... E aí, Dantas, o que você achou da Mariana? 10. 10? Uma explicação dessa, né? Vejam aí que nós temos a parte contábil, onde cada candidato ele tem que se envolver e prestar dentro das regras a prestação de conta aos tribunais. Nós sabemos que isso pode impugnar uma campanha, pode deixar o candidato ou já eleito inelegível. É importante que estude e tire suas dúvidas conosco, chamando esses profissionais que estão conosco. Muito bom, gente. Eu acredito que todos os senhores que estão nos assistindo estão mais ricos do conhecimento, assim como nós também aprendemos muito, né? E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar muito a diminuir o tempo que nós iremos gastar nas nossas convenções que se iniciam no dia 31 de agosto de 2020. O Dr. Daniel Monteiro, Hélio, nos mandou um vídeo muito interessante. Vamos dar uma olhadinha? Vamos aproveitar o momento aí para ver um pouco da parte jurídica do partido. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Daniel Monteiro e estou aqui dia 20 de julho para passar um recado para você, pré-candidato, você aluno, ex-aluno, que vai agora acompanhar os principais passos em razão do adiamento das eleições com a emenda constitucional número 107, né, que passou ali primeiro turno para o dia 15 de novembro de 2020. Então, muitos têm me perguntado o que pode e o que não pode. Vou lembrar para vocês que nós estamos atualmente na fase da pré-campanha. Portanto, existe uma regulamentação
em relação ao que pode e o que não pode, de maneira inclusive mais ampla, né, mais livre, dando maior liberdade nessa fase. Então, eu vou lembrar vocês aqui algumas datas, como por exemplo, o início do processo eleitoral específico, que começa com as convenções partidárias, isto é, do dia 31 de agosto do ano da eleição até o dia 16 de setembro, é o período onde serão realizadas as eleições internas do partido, as chamadas convenções partidárias, tá? E, portanto, na sequência se tem o registro de candidatura até o dia 26, e lembrando, finalmente 26 de setembro e finalmente 27, repito, 27 de setembro é quando finalmente vocês poderão pedir expressamente o voto. E aí é onde eu me dedico ao que não pode nessa fase de pré-campanha. Vocês não podem fazer pedido explícito de voto, isto é, você indicar o número, fazer a referência ao dia da eleição, pedir o voto explicitamente neste momento de pré-campanha. Vocês somente poderão pedir voto explicitamente a partir do dia 27 de setembro de 2020, ok? Então, primeira dica aí, o que não pode é pedir voto expresso, voto explícito, antes, né, vamos dizer assim, do período permitido em lei, que significa dizer 27 de setembro. Então você, evidentemente, só poderá pedir voto explicitamente a partir do dia 27 de setembro de 2020 em diante, ok? Segunda dica também do que não pode, lembrando, obviamente não se pode divulgar as chamadas fake news, né? Para quem ainda não entende bem o que é a fake news é uma notícia fraudulenta, distorcida, né? Muitas vezes se pega a notícia antiga, se transforma e adapta, tira do contexto e se divulga como uma maneira de atingir um adversário político, por exemplo, né? Então, evidentemente, isso está na mira do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização, inclusive da Justiça Eleitoral, e, obviamente, se houver uma dissipação, né, você pré-candidato, dissipar aí fake news na internet, né, inclusive de maneira patrocinada, paga, isso poderá gerar problemas, inclusive na impugnação do seu registro. Alguém, se devidamente comprovado que você abusou desse poder econômico dos meios de comunicação social, poderá pedir a cassação do seu registro. Então não pode, não faça, colabore com a democracia e com a eleição saudável, tá? Então, não pode pedir voto antes do dia 27 de setembro, não pode divulgar fake news, tá? E também é óbvio, uma terceira dica, não se pode abusar do poder econômico nesta pré-campanha, tá? Então, não se pode patrocinar, pagar robôs para divulgar mensagens de ataque, mensagens fraudulentas, né, pró ou contra uma determinada candidatura. Então, cuidado com isso também, porque mesmo fora do período de campanha especificamente, essas questões ilícitas que ocorreram antes do início da campanha em 27 de setembro, elas poderão ser alvo de ações a partir dessa data, 27 de setembro. Então, é isso, essa primeira parte aí, lembrando a vocês, não peçam explicitamente o voto antes do dia 27, só é possível a partir do dia 27. Segundo, não divulguem nem compartilhem fake news, cuidado com a fonte, verifiquem sempre a fonte e cuidado também, não abusem do poder econômico, seja ele qual for a modalidade, porque evidentemente poderá haver uma investigação mais adiante e tentar, uma vez demonstrado isso, poderá correr o risco de cassação da candidatura, ok? Bom, dito isso, gente, vamos agora à parte boa, né? O professor está aí com uns recados chatos do que não pode, né? Mas enfim, isso é importante aí para seguir, vamos dizer assim, com qualidade dentro desse chamado compliance eleitoral, vocês terem segurança também, não cair aí nas armadilhas da pré-campanha, ok? Só lembrando aqui mais uma quarta e última vedação, né? Que é o período das convenções partidárias. Haverá uma regulamentação específica e, é claro, algumas coisas também não poderão ser realizadas, como, por exemplo, a transmissão ao vivo dessa convenção partidária, né, que poderá ser eventualmente presencial ou também virtual, conforme o TSE irá divulgar em breve as suas
regras sobre isso, tá? Então, essa prévia partidária, tá? A prévia partidária, que essa consulta antes mesmo da convenção partidária, ela fica vedada, essa transmissão ao vivo, né? Expressamente está vedado aí vamos dizer, na legislação eleitoral. E também a transmissão ao vivo da convenção partidária, ela somente poderá ser feita em ambiente virtual para aquele ambiente fechado, né, onde há um convite para os convencionais, né, não pode ser feita essa divulgação, né, e essa transmissão ao vivo de maneira aberta, né? Então, aplicativos como Zoom, Google Meet, enfim, poderão configurar essa sala fechada. Então é uma situação onde não se poderá transmitir de maneira ao vivo. Em breve nós iremos trazer os novos detalhes de como essa convenção virtual poderá acontecer, tá? Mas por hora, em relação às prévias partidárias, elas não podem ser divulgadas ao vivo, tá? Isso aí mais afeta aos dirigentes partidários, mas também você, pré-candidato, vai ter esse cuidado, ok? Venha conosco no próximo bloco para entender finalmente o que é que pode fazer nesta pré-campanha. Até lá! Bom, dessa forma, eu acredito que estamos chegando ao final. Queria aqui deixar um abraço para todos. Lembrando que conversamos a parte administrativa, né, Dantas? A parte contábil e jurídica. Essas três áreas são áreas que compõem o arcabouço do candidato, não é? Ele vai precisar dessas três ferramentas para a sua candidatura. Ok. Como você falou, a mudança já começou, já veio lá de cima com o nosso presidente e está chegando aqui nos municípios agora. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as